A paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus, né? Que bom que estamos na presença de Deus, tempo chuvoso, e quando chove assim, complica um pouquinho para algumas pessoas estarem na casa do Senhor. Irmãos, abre a tua Bíblia no livro de a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículo do 1 até o versículo 5. Isso. Pedi o pessoal lá que fique atento que nós vamos jogar alguns versículos lá no telão de novo aí, para a igreja poder estar acompanhando, para a igreja poder estar lendo. Amém? Vamos lá então? Leiamos. Diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor. E Ele se faz presente aqui neste lugar. Amém? Louvado seja Deus. Deus já está tratando com a gente. Deus já está falando conosco de forma muito poderosa. É só a gente ficar atento, ligado e em espírito para poder entender que Deus está tratando com a gente aqui. Amém, irmão? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, pela tua presença neste lugar. Deus, continue conosco. E agora que lemos tua palavra, pedimos que aplique em nossos corações. Ó Deus, que tu venha tratar conosco, Senhor. Que tu venha falar conosco, nos impactar. Que eu venha ser, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos, ó Deus da glória, para ministrar aquilo que tu queres, para impactar, para tratar o coração da tua igreja, do teu povo. Pai Santo, seja conosco. Repreende, meu Deus, a fúria do inimigo, todo bloqueio, toda ação contrária, tudo aquilo que queira impedir o teu povo, a tua igreja, de compreender e de entender a tua palavra. Seja conosco, fale conosco, é o que eu te peço, Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, pode sentar, adorando a Deus, louvando o nome do Senhor. Amém? Irmãos, eu já venho com essa palavra no meu coração já há algum tempo. Um desejo, né, no meu coração de estar ministrando à igreja e falando sobre esse assunto, que é muito importante para todos nós. Qual é o tema, pastor? O tema é o seguinte: um conselho a um líder. Esse é o tema da ministração de hoje. Um conselho a um líder. Até porque, pelo texto que nós lemos, eu acredito que você já entendeu que o apóstolo Paulo aqui estaria, ou estava, né, aconselhando o seu filho Timóteo, seu filho na fé, Timóteo. Amém? Então, é sobre esse assunto que nós vamos estar falando. Quando nós falamos de liderança, quando a gente pensa em liderança, ou quando vamos ministrar sobre liderança, muitas pessoas podem até virar assim o rosto e dizer assim: isso aí não serve para mim. Essa palavra não é para mim porque eu não sou líder. Eu não lidero nada. Então, vai falar de liderança, então para mim não serve. Há quem diga isso.
Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quem é líder aqui, que está aqui hoje? Levante as mãos assim. Você, 1, 2, 3. Rapaz. 1, 2, 3, pequenininho ali, ó. 3, 4, tem mais. 5, 6, 7, 8, 9, 10. O restante, então, não é líder. É o que a gente está entendendo aqui. Então, o que a gente vai colocar para os irmãos? Essas pessoas que levantaram as mãos é porque são líderes. Lideram alguma coisa. Tem algum cargo na igreja. Mas o João levantou a mão como líder. Ele não é líder? Ou é líder? Como é que é isso aí, irmãos? Então, por que os outros não levantaram as mãos? Só porque não tem um cargo, não é líder? Irmão, isso é muito forte. Escuta bem o que Paulo fala para Timóteo e o que nós vamos ministrar para você aqui nesta noite. A carta que temos diante de nós são os conselhos de um apóstolo experiente a um jovem pastor chamado Timóteo. Este teria sido levado à fé pelo próprio apóstolo que lhe escreveu esta carta. A gente sabe que a mãe e a avó de Timóteo eram crentes. E o que temos aqui dentro desse texto como um aprendizado para nós, líder? Porque, irmãos, na pior das hipóteses, você é líder de você mesmo. Ah, tá, você pode não ter um cargo na igreja. Você pode não ter um cargo lá no seu trabalho. Você pode não liderar uma equipe, mas na pior das hipóteses, você é líder de você mesmo. Porque, irmãos, o que é ser líder? Ser líder é quando nós assumimos responsabilidades. Irmãos, ser líder é quando nós assumimos as nossas ações. É quando tomamos decisões. É quando temos atitude. É quando a gente assume alguma coisa. Seja ela, quando você é líder, tendo um cargo dentro da igreja, ou seja ela, dentro da sua própria casa. Porque todos nós, na pior das hipóteses, somos líder dentro da nossa casa. Na pior das hipóteses, somos líder de nós mesmos. Porque você não toma atitude por você mesmo. Você não faz coisas que você decide fazer. Você não assume as suas próprias responsabilidades. Não é você que diz assim, eu não vou. E não é você que diz assim, eu vou. Não é você que diz assim, eu faço, eu não vou fazer. Não é você que decide o que você vai falar ou o que você não vai falar. Então, irmãos, você é líder de você mesmo. Ou seja, você tem um autocontrole. Você controla a sua própria vida. Você controla as suas ações. Você controla as suas atitudes. Você controla aquilo que você tem ou não tem de fazer. Dentro de casa, como pai, não é você que administra a sua casa? Então, você é líder. Dentro de casa, não é você que decide o que tem ou o que não tem de ser feito? Então, você é líder. Amém, irmão? Estão entendendo isso, irmão? Está dando para entender? É você. Não é você, mamãe, que diz para o seu filho assim, ó, hoje você não vai à escola. Hoje você vai à escola. Não é você que diz isso? Você não vai sair com essa chuva ou com o tempo frio sem casaco. Você pode ficar doente. Você vai colocar o casaco e vai sair e vai para a escola. Não é você que toma essas atitudes? Não é você que assume essa responsabilidade? Então, irmãos, você é líder. Você é líder. Na pior das hipóteses, de você mesmo.
É você quem decide se eu vou ou não trabalhar. É você quem decide se gasta ou não o dinheiro que está no seu bolso. A responsabilidade está sobre você, está sobre os seus ombros. Então, filho, você é líder. Assume as coisas. Mas às vezes a gente só pensa que é líder quando temos um cargo. Eu não tenho cargo nenhum na igreja. Eu não sou líder de nada. Ou seja, eu não sou ninguém. Mas você é alguém. Você é alguém. O líder é uma pessoa que ele exerce sobre as outras pessoas influências. E você, como crente, exerce influência sobre outras pessoas, como crente. Se você não sabe, a palavra de Deus é muito clara quando ela diz para nós que nós somos uma carta aberta para que o mundo leia Cristo através de nós. Olha você exercendo influência aí. As pessoas te olham e veem você de uma forma diferente. Talvez você nem saiba, mas o teu vizinho está observando cada passo que você dá. O que você faz, ele está observando, porque você, de alguma forma, exerce influência sobre a vida dele. Talvez você não saiba, mas o teu vizinho ou um parente teu já conversou com alguém e usou as seguintes expressões: se eu tiver um dia que ser crente, eu quero ser crente como fulano, como Beltrano. Olha só você exercendo liderança sobre a vida dele, ainda que você não saiba. Mas você exerce. Então, irmãos, a gente precisa nos posicionar como tal. A gente precisa nos posicionar como líder. E entender que tem gente te olhando. Tem gente contemplando você. Tem gente vendo você. Ele observa como você cuida da sua casa. O vizinho observa como você lida com a sua esposa. Como você lida com o seu esposo. Como você cuida dos seus filhos. Como você lidera lá os seus. O vizinho está observando você. Um parente está observando você. E aí você diz: eu não sou líder porque eu não tenho um cargo na igreja? Existe cargo maior para se administrar do que ser chefe de uma casa, liderar uma família? Porque aprendemos aqui na semana passada que a família, ela também é um ministério. E dentro desse ministério, existe 2 sacerdotes. E esses 2 sacerdotes, eles exercem o cargo de liderança ali dentro daquela casa. Então, filho, você é líder. Vamos lá, irmãos. Quem é líder aqui na igreja? Levante as mãos aí. Ah, agora melhorou o negócio. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? O que nós podemos aprender com essa questão aqui do apóstolo Paulo? Você precisa, para ter uma liderança completa, para ter uma liderança abençoada, você precisa se envolver com a palavra de Deus. Bíblia. Mas pastor, como me envolver com a palavra de Deus? Como é que eu faço isso? Pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. Você exerce a sua liderança corrigindo, ensinando. Abre a tua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6, 7, 8 e 9. Coloca ali, olha lá, ó. Olha bem. Olha que a palavra nos ensina que nós temos que fazer como líder da nossa casa, como líder da nossa família. Olha lá. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinais na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos.
e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A forma melhor para que você possa exercer a liderança dentro da tua casa, irmãos, é usando a palavra de Deus. Amém? É ministrando a palavra de Deus, é se envolvendo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, através dela, é que você vai instruir os seus, é que você vai instruir a sua casa, é que você vai instruir a sua família. Quer ter uma liderança com eficiência? Se envolva com a palavra de Deus. Se envolvido com a palavra de Deus, você exerce uma liderança exemplar dentro de casa, na igreja e até no trabalho aonde você lidera. Eu disse aqui que a família é um ministério. Assim como o pastor é um ministério, o evangelista, o diácono é um ministério. A liderança de um grupo jovem, de mulheres, de homens, é um ministério. Amém? E não pode haver um ministério eficiente se não estiver alicerçado na palavra de Deus. Pois é ela que vai conduzir você a situações de vitória. Quer ver? Josué, capítulo 1, versículo 8. Olha lá, ó. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nela de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, olha o que ele diz aqui, querido. Ó, porque então farás o que, irmão? Repete aí, farás. Alto, irmão, solta a voz aí, tem muita gente aí, que isso? Vamos lá, porque então... Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente, ó, o que ele diz aqui? Te conduzirás. A palavra de Deus. Gente, o que falta no nosso meio para uma vida eficaz é a palavra, irmãos. É a palavra de Deus, irmãos. Sem ela não tem vida eficaz, não tem família edificada, não tem nada que possa fluir sem a palavra de Deus. Isso significa estar sem conhecimento, porque é o conhecimento que nos faz crescer, é o conhecimento que nos faz desenvolver, é o conhecimento que nos faz avançar, e sem conhecimento a gente não chega a lugar nenhum. E o próprio Deus, irmãos, através do sábio Salomão, ele fala sobre isso: buscai a sabedoria e vivei. Como você vai liderar se não tem conhecimento? O que é que você sabe de família? Se a palavra de Deus, irmãos, ela vai trazer tudo detalhadamente a respeito dessa instituição que é divina. É a palavra de Deus que traz o conhecimento de tudo isso. Mas você não lê. Mas você não estuda. Mas você não aplica ela dentro do teu coração. Então como é que tu vai conduzir bem a sua casa? O que vai acontecer? Atropelo. Você não redargue. Você não corrige. Você não instrui. E por falta de conhecimento, aí vem a ignorância. A ignorância. Aí você vai conduzir os seus filhos de forma bruta, com abuso de autoridade. Quem manda sou eu, quem exorta sou eu, porque o pai aqui sou eu, a mãe aqui sou eu. Eu que mando cabeça sou eu. Mas quando na verdade, a direção que temos da palavra de Deus não é dessa forma. E vamos ver aqui já já. Vamos lá. Você pode dar uma salva de palmas gostosa para Jesus? Qual é a segunda coisa, então, seguindo da primeira? Que nós vamos ter a instrução para ter uma liderança eficaz. É ter uma vida com sobriedade. Sobriedade. Está lá no versículo 5 de
2 Timóteo, capítulo 4, que nós lemos, que diz assim: mas tu, sê sóbrio em tudo. Paulo falando para Timóteo. Ser sóbrio, cabeça. Vamos lá. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Mas, por enquanto, vamos ficar só nessa parte A do versículo. Ser sóbrio. E o que é sobriedade, irmãos? Sobriedade é o mesmo que temperança, moderação, equilíbrio e prudência. Quando é que nós adquirimos essas coisas? Pelo conhecimento da palavra de Deus. Se não tem o conhecimento da verdade, você não tem esses atributos. Você nunca será prudente. Você nunca será sóbrio. Você nunca terá equilíbrio. Ou é de mais para lá, ou é de menos para cá. Nunca tem equilíbrio. Porque a palavra de Deus, se você não sabe, ele é um ponto de equilíbrio para qualquer pessoa. Se viver o evangelho, se vivermos a palavra de Deus, ponto de equilíbrio. Você não grita com ninguém, você não briga com ninguém, você se torna uma pessoa pacificadora. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmão? Você é pacificadora. Oh, glória! Sobriedade, irmãos, é o contrário de estar ébrio. E o que é ébrio, pastor? Ébrio é quando a pessoa está bêbada. E você não deve estar bêbada ou bêbado com as coisas deste mundo. Mas o apóstolo Paulo, quando escreveu, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? As pessoas bêbadas com bebidas fortes, elas perdem o controle, elas perdem a essência, ela perde a razão. Mas quando nós estamos cheios, embriagados mais do Espírito Santo de Deus, nos tornamos pessoas equilibradas para a honra e para a glória do nosso Deus. Sobriedade é o contrário de estar ébrio, bêbado. O crente não pode estar cheio, bêbado com as coisas deste mundo, porque nós temos muitos inimigos. Inimigos que nos rondam. Por isso tem que estar sóbrio, íntegro. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Coloca aí para a gente aí. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrio, atento, porque Satanás, ele anda ao derredor, amém? Buscando a quem possa tragar. E a pessoa desequilibrada, ela é presa fácil para Satanás. Abre aí, em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Coloca aí para a gente ler. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, porém simples como as pombas. Sede prudente como as serpentes. Amém, irmãos? Porque Deus nos enviou em meio como ovelha, em meio aos lobos. Olha o mundo que nós estamos vivendo nele, irmão. Só tem lobo à nossa volta. Só tem lobo cercando você. Eles querem traçar a sua vida. Então fique atento, fique vigilante. Seja simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Olha, fica ligado, porque Satanás não está brincando de ser Satanás. Fique atento, irmãos, vigiai e orai, porque ele está lançando os dardos dele, está lançando as flechas dele, está lançando as pedradas dele, está atingindo crente, está atingindo não crente. Amém, irmãos? Se você estiver atento, estiver ligado, não vai te atingir. Amém, igreja? Amém, irmãos? Aplaudam ao Senhor em nome de Jesus.
Sobriedade também, irmãos, é o contrário de exagero, aquilo que eu falei no início. Nada de mais, também nada de menos. É o contrário de exagero, de orgulho. Sobriedade é o contrário de ostentação, prepotência, arrogância, vanglória. Sabe por quê, irmãos? Porque a humildade é a roupagem daqueles que têm uma vida no altar e na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É a humildade. Humilhai, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se humilha, porque aquele que se humilha, Deus toma pelas mãos e exalta e coloca ele em lugares altos. Aplaudam o rei por isso, queridos. Outra coisa que o líder aprende com essa passagem de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo do 1 ao 5, que Paulo escreveu. Você precisa aprender a suportar. No ministério cristão, há muitas aflições. Sabe por quê, irmãos? Porque em ministério nenhum a coisa é fácil. Há muitas lutas, há muita dificuldade. Quer ver? Dentro da sua casa, vai me dizer que você não tem problemas. A me dizer que dentro da sua casa você não tem dificuldade. Ah, mas eu não sou líder da igreja, mas você é líder dentro de casa. Como eu disse aqui, a família é o ministério. E em todo o ministério nós passamos por lutas, passamos por dificuldade. Ora o filho se levanta contra o pai, ora o pai se levanta contra o filho. Ora a esposa contra o marido, ora o marido contra a esposa. E de vez em quando o negócio está meio esquisito lá, são provas. São lutas, são dificuldades. Tem hora que vem um problema de enfermidade, meu Deus, quanta luta. Tem hora que vem um problema financeiro, desemprego. As coisas começam a faltar. Então são provas, são dificuldades que a gente enfrenta. São lutas que a gente enfrenta. Agora, irmãos, o segredo não é você não ter lutas. O segredo não é você não ter problema. O segredo não é você não ter nenhum tipo de confronto, não é. Esse não é o segredo. O segredo é você saber lidar, é ter sabedoria para saber administrar o problema e passar por ele. Amém, irmãos? Este que é o segredo. E é o que Paulo está falando para Timóteo aqui. Que Timóteo era um pastor, era um jovem pastor. E ele estava pastoreando uma igreja. Uma igreja. E Paulo estava orientando a ele como ele deveria agir lá dentro daquela igreja, no local onde ele estava. E aonde quer que nós estivermos, irmãos, nós temos também que ter conhecimento para poder saber lidar com as circunstâncias, com os problemas. Meu marido é um problema, meu filho também, meu pastor é uma luta. A minha líder de mulheres é um problema sério. O meu líder de jovem também é um problema sério. O meu empregado onde eu lidero lá no serviço é um problema sério. O negócio não é ter problema, porque onde você estiver vai ter problema. Aonde você for, você vai ter problema. Porque você lida com pessoas, irmãos. E pessoas seguem pessoas. Ora, você vai seguir pessoas que são falhas, que são errantes, passivas de erro. Então você vai ter problema. Mas como lidar com isso, irmãos? Como lidar com isso? Você precisa aprender a suportar essas adversidades, querido. Abre a tua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 12. Olha o que diz lá, ó. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus. Vamos lá, conclua aí. Meu Deus do céu, vocês estão com frio? Ou vocês estão com fome? Ou não sabem ler? Vamos lá, irmão. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão o quê? Eu estou com problema de audição, que eu não escutei nada. Padecerão o quê?
Ser crente? Quem é crente aqui, diga amém. Todo mundo é crente. Que maravilha. E você acha que, por ser crente, é vida fácil? É mamão com açúcar, goiabada com queijo. Hein? Você acha que é pastel com caldo de cana? Ei, que maravilha. Você é crente. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter grana, você não precisa ter casa bonita, carro do ano, não. É só o simples fato de você ter o nome de crente. A perseguição já vem, ó, em cima de você. O capeta logo se levanta contra a tua vida, porque você é crente. Aí você se torna um líder dentro da igreja. Aí que o negócio vai ficar pior para você. E é por isso que muita gente está fazendo o quê, irmão? Dando um passo atrás. Eu não quero. Por que não? Tem muito problema, muita dificuldade. Pois é. E a igreja está sem liderança. As pessoas que não querem fazer nada. Eu casar é ruim, hein? Vou ter problema? Não casa. Vai ficar todo no solteiro. Aí é capaz de ficar todo mundo no tico-tico e no fubá. Porque para poder, não quer casar, porque vai ter problema. Imagina isso aí, irmãos. Imagina se todo mundo entrar por essa linha de raciocínio. Ser pastor para quê? Ter problema? Vai meter o pé. Vai meter o pé. Principalmente para aqueles que não ganham nada no ministério. Está fazendo o que lá? Sofrendo, padecendo? Se não for por amor. Sofrer e padecer com filhos? Por quê? Para quê? Se não for por amor. Se não for uma atitude que você toma de dentro do seu coração, induzida pelo Espírito Santo de Deus. Todos que querem servir a Cristo de forma piedosa, sofrerão perseguição. Satanás está de olho em você o tempo todo. Se levanta para fazer alguma coisa para o reino de Deus, para ver o que acontece contigo. Lá vem a luta, lá vem o problema, lá vem a perseguição. Abre a tua Bíblia aí também no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Abre aí. Ela que diz, ó, são ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 25. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. 26. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. 29. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. 32. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela de muralha, e assim escapei das suas mãos. Quanta prova, hein, irmãos? Quanta luta que esse homem passou, por causa do ministério que ele exercia. Mas ele disse, eu vou retroceder, eu vou entregar o bastão, eu vou voltar atrás, de jeito nenhum. Se eles quiserem voltar atrás, que eles voltem.
Aqueles que se quiserem desistir, que eles desistam, mas eu não, porque eu sei que o meu Senhor, Ele vai me ajudar, ainda que eu passe por tudo isso, e é isso, irmão, que Ele vai fazer com você, Ele vai te ajudar, se você se disponibilizar, a colocar a mão no arado, irmãos, a servir ao Senhor, a fazer a obra de Deus, irmão, independente do que você ganhe ou deixe de ganhar, se você se disponibilizar para trabalhar para Deus, é verdade, vai ter luta, sim, vai ter problemas, sim, vai ter dificuldade, sim, mas a mão de Deus, Ele vai conduzir você aonde você estiver, por onde você for. Você pode aplaudir a Ele por isso, querido? Meu Deus, que coisa linda, irmão. Que coisa linda. É sofrimento, é, mas é gostoso servir a Deus, irmão. É bom demais, a gente chora, mas na confiança de que vai chegar o momento que eu vou receber a coroa de gozo, a coroa de alegria, que é a recompensa daqueles que sofrem pelo reino, aqueles que sofrem pela obra do Senhor. A igreja nos dias de hoje está padecendo por falta de liderança, porque as pessoas têm medo de assumir cargos, de assumir responsabilidade, porque vai ter problema, é verdade, vai ter mesmo. Vai ter muita dificuldade. Paulo falou que até os da igreja, os da sua casa, os da sua nação perseguiram ele. Vai ter sim. Mas o Senhor está com os olhos dele como chama de fogo, contemplando tudo e todas as coisas. Amém? Amém, queridos? Abre aí Mateus capítulo 5, versículo 10. Coloca para a gente aí. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 12. Ou melhor, 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, diz o Senhor Jesus. 12. Exultai, esse é alegre, irmãos, né? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Eita, que coisa linda. Olha a promessa de Deus para você aí, ó. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eles sofreram também, e você vai ser recompensado. Ainda que você sofra, mas a recompensa virá. Amém, igreja? Levante cada dia, irmãos, e vibre pelas coisas de Deus, vibre pelo reino, vibre pela obra do Senhor. A luta é grande? É grande sim, mas Deus está contigo, Ele não te deixa sozinho em hipótese alguma. Amém? Dá uma catucada no teu irmão do lado aí, empurra ele assim, com a mão assim, empurra. Está entendendo, irmão? Deus é contigo, fala com ele aí. Fala, irmão, com o teu irmão aí do lado aí, ó. Deus é contigo, Ele está contigo, querido. Acredita no Senhor. Há um aprendizado, irmão, de luta para o líder cristão. Há um aprendizado de luta para o líder cristão. Aleluia. Como nós colocamos aqui, existe esse aprendizado de batalha, de guerra para o Filho de Deus, para o homem de Deus. Assim, irmãos, porque assim como o bom soldado precisa ser treinado a suportar a dor sem perder de vista o seu objetivo e nem abandonar a luta, nós também precisamos, porque somos soldados do Senhor Jesus e temos que estar prontos e preparados para poder suportar as adversidades, suportar as lutas que vêm sobre nós. Temos que estar preparados, a dor vai vir, as pedradas também vai vir, irmãos, mas Deus tem trabalhado conosco para quê? Para nos treinar, para suportarmos tudo isso aí, e depois de tudo, vir a recompensa para cada um de nós. Vai sofrer? Vai, mas a bênção vem para a tua vida. Que coisa estranha, né? Normalmente os pastores por aí pregam uma mensagem só de bênção. Normalmente as igrejas nos dias de hoje só pregam que você vai ser abençoado, que vindo para Jesus vai cessar teus problemas, que vindo para Jesus as portas vão se abrir para você. Normalmente os pastores pregam, falam isso, né, Diácono Sérgio? Que as portas vão se abrir para você, você vai adquirir riqueza, você vai adquirir bênção, né? Traga aí uma oferta gorda e o Senhor vai te abençoar financeiramente.
Eles pregam muito isso. E o pastor Carlos Lessa está falando que você vem para Jesus e vai ter luta. Você vem para Jesus e vai ter problemas. Você se aproxima de Deus e vai passar por dificuldade. Vai mesmo. Isso é o que a Bíblia ensina. Isso é o que a palavra de Deus ensina. A gente não prega mentira, pregamos a verdade do Evangelho. Agora, uma coisa é certa: você nunca vai estar sozinho, porque Deus vai estar contigo, irmãos. Você nunca vai estar sozinho. Deus vai segurar você pelas tuas mãos e vai te conduzir às águas tranquilas. Aleluia, porque Ele é Deus e aquilo que Ele promete, Ele cumpre, Ele faz. Aleluia, a nossa promessa e a nossa esperança, irmãos, não são com as bênçãos terrenas aqui, como eram feitas a Israel lá no passado, que sendo fiel e obediente, eles iam possuir a terra prometida, era a bênção terrena. Mas para a igreja, irmãos, é nós sendo fiel, é nós nos contentando com o que nós temos, com o que ganhamos, irmão, nós vamos desfrutar da eternidade ao lado do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. É para lá. Esta é a nossa expectativa, esta é a nossa esperança, essa é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos como segurança uma relação a este fato de que a realidade é que nada na vida do crente acontece por acaso. Nada do que você vive, nada do que você passa, as provas que você enfrenta não é por acaso. Tenha certeza, Deus tem um propósito nisso aí. Deus tem uma causa para isso aí. A gente aprende pelas Escrituras Sagradas que, primeiro, você é provado, para depois você ser aprovado. Primeiro você passa na luta, na dificuldade, para depois você desfrutar das bênçãos do Senhor. Pode ser que seja aqui na terra? Pode ser, porque a palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos, que o Senhor é poderoso para nos abençoar, tanto nesta vida, quanto no porvir. Deus pode. Se Ele vai, como eu disse aqui, é uma outra história. Entenda isso, irmãos. Se Ele vai fazer você ficar bem aqui, é uma outra história. Mas Ele pode, tanto aqui quanto no porvir. No porvir é certo, porque Jesus disse: não turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essa promessa é certa de cumprir, irmãos, na nossa vida. Agora, de ficar rico aqui na terra, bom, aí é outra história, eu não sei. Isso aí eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que Deus abençoe, pode ser que não. Agora, que Deus tem um propósito nessa luta que você está passando, tem. Que Deus tem um propósito nesse processo que está passando, isso tem. Isso tem. Mas pastor, qual é? Coloca o joelho no chão, que Ele vai te revelar. Ele vai falar com você. Porque quando nós estamos no processo, presta atenção que eu vou falar para você. Quando nós estamos no processo com Deus, irmãos, a palavra já diz tudo. Quando estamos no processo com Deus, é você e Deus. É você e Deus. Lembra de Jeremias, que foi que Deus falou para Jeremias? O povo estava num processo com Deus. E Jeremias foi interceder pelo povo a Deus. E Deus virou para Jeremias e falou assim: Jeremias, não ore a mim por esse povo, porque eu é quem vou tratar diretamente com eles. Então, irmãos, quando nós estamos no processo, o papo é reto, é você e Deus. Ore por mim. Ah, tá, vamos orar. Senhor abençoa, Senhor abençoa, Senhor abençoa, amém. Mas é você
e Deus. Você tem que ir para o joelho, você tem que ir para o canto, tem que ir para o teu quarto, tem que ir para o quarto de guerra, dobrar os seus joelhos e falar com Deus, às escondidas, porque em secreto, porque o Deus que vem em secreto vai te abençoar. Você não tem que ficar contando para A, para B, para C ou para D, o processo que você está envolvido nele. Não, irmão, você tem que contar para o Senhor. Vai para o joelho, dobra o teu joelho e resolva o teu processo com Deus. Só Ele pode mudar a tua história. É isso que você precisa fazer para ser abençoado pelo Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso, querido? O que nós aprendemos com esse texto de 2 Timóteo 4, do 1 ao 5? Seja fiel até o fim. Seja fiel. Está na luta, está na prova, mas seja fiel até o fim. E esse ser fiel até o fim não é para ser salvo não, tá, irmãos? Porque Deus está falando aqui com o crente. Amém, irmãos? Amém, igreja? Deus está falando aqui com a igreja. E a igreja já é salva. Ser fiel até o fim aqui, que o apóstolo está colocando aqui, é bem parecido com aquele texto lá de Apocalipse 3, que diz, ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Não, lá ele não estava falando de coroa de vida de salvação. Coroa de vida lá é recompensa. Coroa de vida lá é recompensa, tem nada a ver com salvação. Até porque para a igreja a qual João escreveu a carta, era a igreja, eles já eram salvos. Então como é que eles têm salvação de novo? Não. Aqui o texto é o seguinte, ó, ser fiel, ainda que você tenha que morrer. Ainda que seja necessário você morrer, mas seja fiel até o fim. Não negue Jesus. O cabra vai chegar perto de você e vai dizer assim, ou você nega Cristo ou você morre. O que você vai fazer? Vai negar Jesus? Seja fiel até o fim, ainda que você tenha que morrer. Amém, igreja? É o que ele está orientando a Timóteo. Ele falou para Timóteo. Vamos lá. Há muitos que começam, mas são poucos os que terminam. Paulo tinha autoridade para falar, porque ele mesmo era exemplo disso. Está escrito assim, ó, lá no livro de 2 Timóteo 4, 7 e 8. Ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, aí olha a recompensa dele, ó. A coroa da justiça minha está aguardado, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Amém? Coroa, símbolo de recompensa, né? Símbolo de vida. Vida você já tem. Então ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então ele se manteve firme até o fim. Aí ele fala, desde agora a coroa da justiça minha está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Por que Paulo escreveu isso aqui? Já era o fim dos seus dias. Ele escreve para Timóteo essa carta, e ele já ia ser levado para ser morto. Por isso que ele escreveu isso aqui. A coroa dele estava preparada para ele receber. Amém? A expressão de Paulo é forte, que ele dizia para Timóteo, cumpre cabalmente o seu ministério. Isso significa, irmãos, permanecer na posição que você foi colocado. Permaneça na posição que Deus te deu. Seja focado, esteja firme. Busque ao Senhor cada vez mais. Isso deve nos servir de incentivo à persistência quando o ministério, irmãos, nos é pesado por alguma razão. Quando estamos sofrendo naquilo que nós estamos fazendo, seja na administração do lar, ou seja na administração da igreja, como um pastor, como um diácono, como um evangelista. Amém? O que Paulo orienta para Timóteo deve servir de ensinamento para que nós possamos persistir, que a luta virá, a prova virá, mas a recompensa virá logo em seguida, se você se manter firme na presença do Senhor Jesus. Amém, igreja?
Deus te abençoe e fale profundamente no teu coração, que Ele trate contigo e você possa entender. Se você está de alguma forma lavando as suas redes, eita, o hino é muito claro quando diz, está parando por quê? Está retrocedendo por quê? É tempo de avançar, é tempo de seguir em frente, amém? Fique de pé para a gente adorar o nome do Rei, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluias!